Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos estudando o capítulo 11 do livro Os Mensageiros, intitulado Belarmino, o Doutrinador. Lembrando que o André Luiz pediu ao Vicente para que apresentasse a ele um doutrinador com dificuldades. E o Vicente se lembra do Belarmino Ferreira, alguém que saiu de nosso lar preparado para a tarefa de doutrinar, dialogar com os espíritos. E no último programa, nós comentávamos sobre a fala desse doutrinador falido que dizia ser Jesus o doutrinador divino e que para ser um bom doutrinador nós deveríamos, em resumo, seguir os passos de Jesus, que não se prendeu na terra aos bens materiais, que soube amar, que soube disseminar a verdade, fazendo bem. Nós também comentamos que ele faz uma comparação dizendo que na Terra existem os que administram, os que cooperam e aqueles que ensinam. E ele aí faz um link dizendo que os que mandam, os que governam, administram, são os mordomos. Os que obedecem são os cooperadores. E os que ensinam são os servos. E aí a gente comentou que Jesus sempre se colocou nessa posição. Até Pedro não quis aceitar quando Jesus quer lavar os pés do discípulo, numa simbologia de mostrando que porque o pé é a base de tudo, os nossos pés representam a base da nossa vida. E para a vida moral, a base está no nosso coração, nos nossos sentimentos. Então era preciso lavar os nossos sentimentos, de homens velhos para sentimentos, vamos dizer assim, entre aspas, de homens novos. Então Jesus veio servir. A gente lembrou que também, que porque o Belarmino, ele coloca que a tragédia maior da vida dele é porque ele conhecia o bem e esqueceu a prática. Aí nós nos remetemos ao Evangelho, capítulo 18, item 10, 11 e 12, quando Kardec coloca que muito se pedirá quem muito foi dado. Aí Marco lembrou do Hospital Esperança, que está no livro Tormentos da Obsessão, psicografado por Divaldo Pereira Franco e pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Conta porque Eurípides Barçanufo, esse espírito de escola, quando chega no mundo espiritual, ele começa a perceber que muitos espíritas estão desencarnando muito desequilibrados. E ele pede a Nosso Senhor Jesus Cristo que permita que ele construa um abrigo voltado para esses que desencarnam espíritas, que têm o conhecimento do espiritismo
E tem casos muito interessantes. Eu li há pouco tempo, eu reli esse livro. Tem um caso de uma senhora, ela não está tão complicada não a vida dela, mas ela passou, muito interessante, ela passa a encarnação fazendo planos para construir um orfanato, mas só que ela quer tudo do bom e do melhor, ela, coitada, ela fica meio perturbada. Ela que veio, e ela tinha essa tarefa mesmo de construir esse abrigo para meninas, se eu não me engano. Mas ela passa o tempo todo só no detalhe e acaba, né, falindo. Então ela chega ao mundo espiritual. Lógico, a condição dela é muito boa, ela não está tão complicada assim. Tanto que no hospital ela já está ajudando. Mas existem casos de médiums ali falidos muito complicados. E aí a gente leu, né, o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, o item 10 e o item 12, quando Kardec coloca que os médios, capítulo 18, isso. Item 10 e 12, não é? Então... E aí ele termina, só que nós terminamos o programa, comentando quando ele diz que... Esqueceu-lhe a prática. Esquecendo a prática, conhecendo bem e esquecendo-lhe a prática. Isso. E a gente terminou iniciando um comentário sobre isso, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, em que Kardec coloca no item 4 os bons espíritas, né? Ele inicia falando que, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que é do item 3, que é o do homem de bem, que nós ainda vamos chegar lá, Deus quiser, e vamos chegar, Deus quiser e Ele quer, né? Por que ele diz assim, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido? Porque para sentir eu preciso compreender, né? Porque a gente tem que meditar nos ensinamentos. Mas mais adiante ele fala assim, que é o que vai diretamente ao que o Bellarmino está relatando aqui, né? Conhecer o bem e esquecendo a prática. Que é o nosso caso, a grande maioria de nós. Conhecemos, mas a gente esquece a prática. Quando a gente fala prática, Teresa falou aqui que a moça lá no livro queria fundar o orfanato, né? Não é isso, quer dizer, claro... Ela tinha essa tarefa, mas tinha essa tarefa. Há pessoas que têm essa tarefa. O exemplo maior que a gente tem aqui no nosso meio espírita é Divaldo Pereira Franco, fundou a Mansão do Caminho. Era a tarefa dele, além da divulgação da doutrina. Divaldo viajou em inúmeros países, mas não vou dizer todos os países da Terra, que eu acho que não foi, mas a grande maioria. E propagando a doutrina. Na palavra de Dr. Haroldo Dutra, ele foi um trator, né, iniciando o caminho do Evangelho por aí. Enfrentou muita coisa e tal. Mas, aliado a isso, ele tinha a missão de fundar o trabalho da Mansão do Caminho, aliás, maravilhoso, quem não conhece está lá na internet. Mansão do Caminho. E, aliado a isso, então, aliou as duas coisas. Mas tem gente que não tem essa missão. Então, quando ele diz aqui, esquecendo a prática é a nossa do dia a dia, é a nossa resignação, é a nossa tentativa de ser resignado, de ser humilde, de ser subserviente a Deus, né? A Deus, né? Subserviência nossa é a Deus, é ter motivos para agredir e não fazer. Isso é a nossa prática do dia a dia, né? Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, continuando, no capítulo 17, do item 4, ele finaliza assim, Kardec finaliza assim, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais, né? Então, Kardec coloca em letra itálica aqui, destacando aqui do texto, porque é de suma importância, porque nós não somos esse espírita perfeito, o homem de bem, mas verdadeiro espírita é aquele que entendeu e se esforça. Não quer dizer que se eu não me esforço eu não sou espírita, não é isso, porque a gente ouve, por que a gente está falando isso? Porque a gente ouve vez por outra no movimento espírita, a pessoa dizer assim, eu não tenho condição de ser espírita ainda. A pessoa frequenta a casa, estuda e diz que não tem condição de ser espírita. Não. Ser espírita, no dizer principalmente de Joana de Ângela, através de Divaldo Franco, é acreditar nos postulados da doutrina, na pluralidade das existências,
na continuidade, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, na comunicabilidade dos espíritos, nos preceitos básicos do espiritismo. É espírita. Agora, o bom espírita, o espírito esforçado, aí é de cada um e ninguém tem direito de julgar ninguém. É isso. Ele está dizendo que o verdadeiro espírita é a sua transformação moral que ele já conseguiu. Não é que ele ficou bom, ele está se transformando, ser melhor hoje do que foi ontem. Isso é uma análise íntima de cada um. Será que eu estou fazendo melhor? E isso é a prática que o Bellarmino está dizendo aqui. E, assim, completando o raciocínio do que Kardec fala, só um pouquinho que o Emmanuel diz aqui uma frase, ele diz assim: a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais, porque esse esforço dói muito. Então essa questão da prática que o Bellarmino está dizendo é o esforço que dói, mas a alegria cristã, como Emmanuel diz, que é a certeza que as dores são caminhos para júbilos imortais futuros. Então vamos continuar agora. Vamos começar. A ler. Isso. Parágrafo 14. Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Aí ele vai começar a relatar de novo. Faz muitos anos saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Ele foi preparado para trabalhar numa reunião mediúnica. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se-me a acompanhar-me no serviço laborioso. Então, a tarefa dele fazia parte da tarefa dele o casamento com uma moça chamada Elisa que iria apoiá-lo. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. É um espírito bem afim com ele, amigos de muito tempo. Minha tarefa constaria do trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Então, aí ele já vai mostrar para a gente, ele ampliou aqui um conceito de doutrinação, de dialogação com os desencarnados e com o encarnado também. Ele está dizendo que ele foi preparado, antes de tudo, para dar o exemplo do que ele vai falar. Ele ser o exemplo vivo, né, vamos dizer, a carta viva do que ele está dizendo. E aí a gente pode ir no livro Voltei e ver um diálogo que vai ser travado com o espírito obsessor com o irmão Jacó. O título do capítulo é Diálogo Surpreendente. Então, o irmão Jacó, ele está no mundo espiritual e ele aqui na Terra, ele tivera a mesma tarefa desse companheiro aqui, Bellarmino. Ele era doutrinador de uma reunião mediúnica. E aí, quando ele está no mundo espiritual, ele chega, né, sem luz, como a gente sabe, ele tem toda uma dificuldade lá no mundo espiritual. E ele tem um certo momento, ele vai estudar, mas tem um certo momento que ele encontra esse espírito, que ele era um obsessor e ele vivia, vamos dizer assim, influenciando um alcoólatra. E o irmão Jacó tentou o tempo todo dissuadi-lo dessa tarefa de obsessão. E nesse capítulo, nesse encontro, olha só, vou ler um pedacinho e fica mais bonito, né? Do jeito que está escrito. Quando ele chega para o obsessor, né, e tenta novamente conversar com o obsessor fala assim para ele: não lhe reconheço autoridade para conselhos. Você foi sempre um homem áspero, indisciplinado e voluntarioso. Muita vez acabava de apontar-nos o bom caminho para seguir a estrada contrária. Agora quer ser apóstolo? Frequentemente, após deixar os aparelhos mediúnicos através dos quais trocávamos ideias, eu lhe seguia os passos, discreto, e notava que você não agia de conformidade com os próprios ensinos. Olha vamos dizer assim, a paulada que ele levou
né, que o irmão Jacó, ele não esperava por isso, mas só que ele já estava frequentando uma instituição lá do Homem Novo também, ele já estava mais maleável. E aí, depois que o obsessor falou isso, ele realmente concorda, ele fala, né? Sim, concordei, reconheço as minhas fraquezas, entretanto, sincero é o meu desejo de renovação e melhoria. Então, a gente vê, né, o que o Belarmino está passando no mundo espiritual, o irmão Jacó também passou. E o irmão Jacó era uma pessoa muito solidária, muito fraterna, mas tinha, né, essa questão, né, acredito que ele se colocava, vamos dizer assim, durante a sua tarefa de doutrinação na reunião mediúnica, ele se colocava um pouco acima daqueles que estavam, né, numa condição inferior. E também o jeito de falar, porque no livro ele mesmo fala, né, que ele era um pouco, como é que se diz, irracível, né? Ele era um pouco assim, grosseiro. Então, olha o que aconteceu aqui com o nosso amigo Belarmino. Ele tinha muito conhecimento, mas não praticava. Então, o irmão Jacó, da mesma maneira, era alguém que, vamos supor, acredito que tenha sido algo parecido. Ele falava da questão do alcoolismo com esse obsessor, não é? Mas, de repente, saía dali e tomava uns drinks, né? Aquela bebida social. Não estou dizendo que ele fez isso. Mas, então, porque alguma coisa ele falava para o obsessor e o obsessor seguia ele e via que ele fazia tudo ao contrário. Meu irmão, perdoa. Pelo que o livro fala, eu voltei, a personalidade do irmão Jacó, ele mesmo fala da personalidade dele, pode ter sido mais ou menos algo assim. Meu irmão, ele falando com o Espírito, tenha paciência, tenha modernidade e tal, né? Entenda o erro do outro e tal. E ele não era assim, ele era uma pessoa muito espirituosa, vamos dizer assim, muita energia, né? Ele não tinha essa paciência toda assim e tal. Então, é mais ou menos o que acontece com a grande maioria de nós, Então, a questão de aconselhar, por isso que a gente fala da questão do doutrinador ou do dialogador, né? A gente se colocar na posição de... É claro que a doutrinação é o termo que os espíritos recomendam, mas que a gente se coloque na posição de dialogador, que é muito importante, para que a gente se coloque na mesma situação daquele espírito que está ali atormentado, muitas vezes. Muitos de nós que estamos, os ouvintes que estão nos acompanhando, não podem não participar de reunião mediúnica, nunca conversaram com espíritos, mas isso é relevante, porque acompanhado de espíritos estamos todos nós, conforme diz Paulo de Tarso, né? Há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. E os espíritos nos dirigem, conforme os espíritos responderam a Allan Kardec, né? A questão 429, do Livro dos Espíritos. Então, sendo assim, acompanhados que estamos de todos os espíritos, de todos os tipos de espíritos, sempre, que a gente dialogue com eles em pensamento. Aí, e o maior diálogo que a gente pode, dialogue, e o maior exemplo que a gente pode dar é das nossas atitudes. Então, isso que a Teresa leu do irmão Jacó serve para todos nós, no sentido da nossa vivência no dia a dia. A gente cobrar dos outros o que ainda não consegue dar. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes na nossa vida do dia a dia, a gente se arvora em juiz do comportamento alheio, todos nós ainda temos, né, essa falha muito grande no nosso caráter, mas a gente não pode fazer isso, porque a gente não consegue fazer. Esse espírito, ele ainda diz assim pro irmão Jacó: seu caso será o do médico que deverá restaurar primeiro a si mesmo. Falou Só que o irmão Jacó, ele agora, né, depois de ter estudado lá no mundo espiritual, ele já estava mais, vamos dizer assim, humilde. E ele aceita as demonstrações que o Espírito fez, que o Espírito faz para ele, né? Uhum. E aí esse espírito ainda grita para todo mundo, porque ele está acompanhado do irmão Ornelas. E ele diz assim: ele lembrou-me acremente certas falhas da experiência humana em voz alta,
mas auxiliado por Ornelas, eu ia encontrando meio de responder sem irritação. Olha aí a palavra-chave. Mas olha, auxiliado por Ornelas. Mas sem irritação. Isso, mas auxiliado. Auxiliado. Se ele sozinho não conseguiria. Talvez, né? Talvez não conseguiria. Talvez ele não... Isso, gente, é desencarnado. Imagina encarnado. Porque então é aquilo que a gente, voltando lá ao Evangelho, é o esforço que se emprega em domar as más inclinações, que diz Allan Kardec, que é o verdadeiro espírito. Então, que nós nos tiremos da nossa mente essa questão de eu não tenho condição de ser espírita. Tem sim, só acreditar nos postulados. Agora, verdadeiro espírita é só fazer esforço. Não é a Joana, não é o espírito do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra é o ponto lá, o ponto ideal para que a gente vai chegar ainda. Mas o verdadeiro é aquele que se esforça. E o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão é a mesma coisa, tá? A gente está falando de espiritismo, em qualquer religião. É o esforço pessoal em não responder, em não jogar com a mesma moeda, né? Não, se me bater, eu vou bater 2 vezes. Não é assim que funciona. O Irmão X tem eu não sei qual é o livro, ele tem uma narrativa muito interessante sobre isso, de um dialogador que na reunião mediúnica pedia paciência aos espíritos, tolerância, perdão para a pessoa que cometeu o erro, porque geralmente o obsessor, ele é o algoz, mas ele já foi a vítima. Em muitos casos de vingança é isso que acontece. Ele agora é o algoz porque está perseguindo, mas é o que eles falam para a gente na reunião. Mas você se esquece o que ele me fez, então é toda, né, é uma situação complicada. Mas esse doutrinador, esse dialogador vivia exortando, né? Só que o Irmão X vê, aí um dia lá numa reunião, de tanto ele fala isso, os meninos estão jogando bola perto lá da onde está acontecendo a reunião mediúnica. Ele abre a janela e, quer dizer, já tinha acabado de falar para o espírito ter paciência, tolerância, perdoar. Ele abre a janela e sai xingando as crianças. E aí o espírito, claro, vai ser difícil você convencer, né, a um espírito a ter paciência, tolerância, se você não tem com criança jogando bola. Não é porque você sabe, criança é criança, não tem jeito. Você vai perder, né, você vai se irritar a ponto de interromper a reunião. Abriu a janela, segundo o Irmão X, ele abre a janela lá do recinto que está sendo feita a reunião e para brigar com as crianças sem o mínimo de paciência. Então, como é que fica? Aí é o que o nosso amigo está dizendo. Ele saiu de nosso lar para doutrinar, primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Aí é o que algumas pessoas falam que seria uma sentença que São Francisco, né, costumava orientar os seus discípulos, dizendo, né, sair e ir de pregar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e, se for necessário, use palavras. Mas aqui, né, é a mesma coisa. Então, foi o que Jesus fez. Ele dava o exemplo da vida dele, ele falava, mas exemplificava tudo que ele falou. Teve paciência, exortava a paciência, mas tinha paciência. Exortava a tolerância, mas tinha tolerância. Exortava o perdão e ele vivia o perdão. E um dia a gente vai chegar lá. Nesse capítulo que eu falei lá do Voltei, o Ornelas diz uma coisa muito importante. Para a gente também não querer ser santo de uma hora para outra, porque isso não vai acontecer. A não ser que a gente reencarne com sobrenome santo. Fora isso, vai demorar um pouquinho. Terminamos, né, mais um programa. Lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 11 do livro Os Mensageiros. Um grande abraço a todos os ouvintes, muita paz, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e os bons espíritos continuem nos amparando. Deus abençoe a todos, muita paz. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.